Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos agora dando início à nossa aula de número 11, né? E o tema dessa aula de hoje é reduções, tudo bem? Então, na aula anterior, na aula de número 10, a gente falou sobre oxidações, né? E agora, hoje, a gente vai falar sobre o processo redox inverso, né? Que são as reduções, tudo bem? Então, como literatura suplementar para vocês, eu recomendo aqui os livros, né? Que vocês já ouviram falar na aula anterior, né? São os mesmos livros. Então a gente tem aqui o livro do Organic Chemistry, do Clyden, né? Nós temos o Advanced Organic Chemistry Part A, do Carey e do Sandberg. A gente tem o Advanced Organic Chemistry Part B, dos mesmos autores, né? Na letra C. A gente tem o Name Reactions, do Lee, né? Ou Strategic Applications of Name Reactions in Organic Synthesis, do Kurt e da Sasko, aqui na letra E. Tá? E uma outra referência que eu recomendo, se vocês tiverem acesso, né, bom, para ilustrar para vocês o material que foi usado para montar a aula de hoje, né, dando o devido crédito aqui, foi o curso do professor Samir Zadi, de Fundamentos da Química Molecular da Escola Politécnica, tá? Que foi montado em 2004. Tudo bem? Sobre artigos que servem de consulta adicional, né, sobre o material que também será apresentado, né? Então nós temos aqui alguns artigos, né, que vão tratar de temas variados, né, como hidreto de boro, hidreto de alumínio, tosiohidrazonas, né, entre outros, além das referências que são mencionadas em cada slide ali, quando pertinente. Tudo bem? Então vamos começar nossa aula. Antes da gente começar a tratar diferentes casos específicos, né, e detalhar os mecanismos das reações, né, eu queria dar uma visão geral para vocês, tá, sobre os métodos, vamos dizer, mais comuns de redução, envolvendo, vamos dizer, agentes redutores aí que são super comuns, né, por exemplo, lítio-alumínio hidreto, sódio borhidreto ou lítio borhidreto, borana, aqui no complexo com THF, tá? Ou hidrogenações catalíticas, utilizando platina como catalisador, ou paládio sobre carbono como catalisador, ou níquel de Raney como catalisador. Tudo bem? E como diversos grupos funcionais aí, os mais comuns, né, reagem ou não, né, com esses agentes redutores. Tudo bem? Então, os grupos funcionais aqui nessa coluna aqui mostrada para vocês. Tá certo? Então, vamos começar a dar uma olhada mais a fundo nessa tabela aqui. Se a gente pegar cetonas ou aldeídos, né, tá, a gente consegue reduzir eles com lítio-alumínio hidreto, né, se for acetona por álcool secundário, se for aldeído por álcool primário correspondente, de maneira análoga, né, idêntica nesse caso. Sódio borhidreto, lítio borhidreto a gente reduz também para o álcool correspondente. Borana também é capaz de reduzir para o álcool correspondente, secundário se for cetona, primário se for aldeído. Tá? A hidrogenação catalítica também é possível fazer essa redução, né? Tá? Mas ela é um pouco difícil. Tudo bem? Se a gente for considerar o caso agora de cloretos de acila, cloretos de acila sendo reduzidos com lítio-alumínio hidreto fornecem o álcool primário correspondente. Tá? Sendo tratados com sódio borhidreto ou lítio borhidreto, também fornecem os álcools primários correspondentes. Borana também são capazes de reduzir, né, cloretos de acila para o álcool primário correspondente. E hidrogenação catalítica, né, reduzem seja para o álcool primário correspondente ou para o aldeído. Né, e aí o aldeído, nesse caso, seria no emprego de um catalisador envenenado. Tudo bem, uma reação interessante nesse contexto aqui, né, é a redução de Rosemond. Tá? E o catalisador do Rosemond, né, um catalisador envenenado, é paládio sobre sulfato de bário. Tudo bem? Depois qualquer coisa dê uma olhada nessa reação. Tá? Ésteres também podem ser reduzidos com lítio-alumínio hidreto, os álcools correspondentes. Né? Então a gente tem um álcool primário aqui carregando o grupo R1 e um outro álcool carregando o grupo R2. A redução com sódio borhidreto ou lítio borhidreto também faz. Bom, a gente tem que destacar aqui dois casos diferentes. Então, lítio borhidreto é o melhor agente de redutor que sódio borhidreto, porque o lítio é um cátion que muitas vezes se complexa ali no seu composto carbonílico, né, e torna ele mais eletrofílico. Tá? Isso não é a mesma habilidade aí de complexação que o sódio. Então, o lítio borhidreto tem um poder redutor mais forte que o sódio borhidreto. Tá bom? Então, o lítio borhidreto é capaz de reduzir o éster nos álcools correspondentes, tudo bem? Mas sódio borhidreto não é. Tá? Em geral, essa reação é tão lenta, que a gente considera que não funciona. Tudo bem? Alguns casos muito específicos você ainda consegue tirar uma reação produtiva com sódio borhidreto, mas aí são ésteres especialmente ativados.
Tá? Tipicamente é uma reação que é tão lenta que na prática não funciona. Tudo bem? Vocês viram no curso de orgânica de vocês, da graduação, que tipicamente, né, sódio boridereto reduz aldeídos e cetonas, mas não reduz ésteres. Por quê? Porque a reação é extremamente lenta. Tudo bem? Boranas conseguem reduzir os ésteres para os álcools correspondentes. Tá? A hidrogenação catalítica também faz essa mesma redução para os álcools correspondentes. Tudo bem, mas é um processo difícil. Tá? É possível, mas não é simples, é relativamente difícil. Tá? Amidas são eletrófilos piores do que ésteres. Tudo bem? Então, a gente naturalmente vai ver uma redução mais difícil com amidas. Tá? Lítio alumínio ainda assim é capaz de reduzir as amidas, e aí fornece as aminas correspondentes. Então, é como se a gente estivesse removendo a ligação C dupla O e introduzindo duas ligações CH, né? Sódio boridereto ou lítio boridereto em geral não reage, tá? Sem reação em geral, mas pode vir a ser catalisada por alguns ácidos de Lewis, né? Por exemplo, níquel 2+, ou cobalto 2+, e aí nesse caso a gente teria a redução. Tá? Boranas conseguem reduzir amidas e aí fornecem a amina correspondente, tá? E a hidrogenação catalítica também consegue reduzir, tá? Mas não é uma reação fácil. Tudo bem? Quer dizer, é uma reação difícil, mas pode vir a acontecer. Redução de ácidos carboxílicos com lítio alumínio hidreto. A gente obtém o álcool primário correspondente. Sódio boridereto ou lítio boridereto não reage. Tudo bem? Boranas fornecem o álcool primário correspondente. Tá? E hidrogenação catalítica pode vir a fornecer o álcool primário correspondente, tá? Mas é uma redução difícil. Tudo bem? Então, quer dizer, quando a gente fala que é difícil, significa dizer então que não é o melhor método para você reduzir esses grupos funcionais. Tudo bem? Então veja outros métodos ali que a redução ocorre com mais facilidade, né? E utilize outros métodos, né? Tá? Difícil sim, é possível, mas não é o melhor método para fazer isso. Tá? Considerando a redução de nitrilas, a gente consegue reduzir a nitrila com lítio alumínio hidreto para a amina primária correspondente, ou a gente pode até parar na imina, né? Que é um intermediário da reação, né? Se a gente fizer a hidrólise, tá? Aí a gente obtém o aldeído correspondente. Tá? Nitrilas podem ser reduzidas. Se as nitrilas forem reagir com sódio boridereto, o lítio boridereto, a gente não tem reação, tá? Em geral, tá? Mas pode ser catalisado eventualmente por alguns ácidos de Lewis, como níquel 2+, a base de níquel 2+, né? O cobalto 2+. Tá? Nitrilas podem ser reduzidas com boranas para as aminas primárias correspondentes e dificilmente, né, conseguem ser reduzidas, tá? Em alguns casos específicos apenas, não é o melhor método nesse caso, tá? Com hidrogenação catalítica para a amina correspondente. Se a gente for reduzir epóxidos, né, tá? Eles conseguem ser reduzidos com lítio alumínio hidreto, a gente obtém o álcool correspondente. Tá? A reação com sódio boridereto ou lítio boridereto é lenta, tá? Ela se torna mais viável, mais fácil com ácidos de Lewis, né? Então, a sigla em inglês aqui é LA, né? É Lewis Acid. Tá? Então, com ácidos de Lewis, essa redução pode se tornar mais viável. Boranas, a mesma coisa, né? Normalmente reduz epóxidos de maneira lenta, né? Tá? Mas a gente pode acelerar a reação com ácidos de Lewis. Tá? Hidrogenação catalítica, nesse caso, funciona relativamente bem. Funciona ainda melhor se for feita em meio ácido. Tá? A gente consegue fazer a hidrogenação do epóxido em meio ácido e abrir para o álcool correspondente. Considerando agora aletos de alquila ou pseudoaletos de alquila, né? Então, para X igual a halogênio ou tosilatos, mesilatos, tá? Que são nossos pseudohalogênios. Né? A gente consegue utilizar lítio alumínio hidreto para reduzir essa ligação carbono-halogênio ou pseudohalogênio para o alcano correspondente, para a ligação CH correspondente. Tudo bem? Aí vocês vejam que o lítio alumínio hidreto é tão nucleofílico, né? Que essa fonte de hidreto funciona como nucleófilo numa reação de SN2. A gente consegue, então, deslocar esse halogênio ou pseudohalogênio para introduzir o H no seu lugar. Mas, bom, sódio boridereto e lítio boridereto não conseguem fazer isso. Eles não reagem, né, com aletos de alquila ou pseudoaletos de alquila. Boranas não reagem, não reduzem, né? Esses aletos de alquila ou pseudoaletos de alquilas conseguem ser reduzidos cataliticamente com hidrogenação, né? Tá? Mas é uma reação bem lenta, tudo bem? Ela consegue ser bem mais rápida e tornar mais viável se R for igual a lila ou benzila. Mas as chances são que se for uma lila, você vai reduzir a lila para a sua cadeia N-propila correspondente, tudo bem? Grupos nitros, né? Reagem com lítio alumínio hidreto
para fornecer aminas correspondentes, tá? Mas é uma reação frequentemente suja, tá? Funciona, mas não tão bem assim. Sódio borohidrito e lítio borohidrito não é capaz de reduzir grupos nitro. Boranas não são capazes de reduzir grupos nitro. Tá? Hidrogenação catalítica de grupos nitros fornecem agora, de maneira satisfatória, a amina correspondente. Tá? Alcinos reagem na verdade, não reagem com lítio alumínio hidreto, né? A reação deles com lítio alumínio hidreto não é produtiva, né? O lítio alumínio hidreto não consegue reduzir alcinos, né? Exceto quando esses alcinos são conjugados. Tudo bem? Então você tem um grupo retirador de elétrons aí ligado no alcino. Ou no caso de alcinóis, por exemplo, álcool propargílico, né? Tem um CH2OH, esse OH ele consegue se complexar ao alumínio, e aí você aproxima o alumínio da sua ligação tripla, e aí a redução ocorre. Então alguns alcinóis aí, eles conseguem ser reduzidos de maneira eficiente. Tá? A gente não consegue reduzir alcinos com sódio borohidreto ou lítio borohidreto, tá? Em geral não temos reação. A gente consegue fazer a hidroboração dos alcinos, né? Que é uma reação também que vocês estão acostumados desde a orgânica 1 de vocês, né? A gente consegue fazer a hidrogenação dos alcinos para os alcanos correspondentes, utilizando o catalisador, né, de platina, prata e carbono ao mesmo níquel de Haney, tá? E a gente consegue eventualmente parar na olefina cis correspondente se utilizar um catalisador envenenado, como por exemplo o catalisador de Lindlar. Tudo bem? A gente consegue reduzir olefinas Perdão, a gente não consegue. Se a gente for reagir a olefinas com lítio alumínio hidreto, né, a gente não tem reação, no caso do lítio alumínio hidreto, né, exceto para olefinas conjugadas, tá, que é o caso anterior dos alcinos que a gente mencionou anteriormente, ou álcools alílicos, pela mesma coisa que a gente comentou para álcools propargílicos. O OH guia a aproximação do alumínio, né, e aí ele consegue entregar o agente redutor, tá, que é o caso bem especial, vamos dizer. Tá? Sódio borohidreto e lítio borohidreto não consegue reagir, não consegue reduzir olefinas, né? A gente não tem reação, tá? Exceto também para olefinas conjugadas, tá? Nesse caso com uma carbonila, tá? Compostos alfa-beta insaturados ali com uma carbonila. A gente consegue fazer a hidroboração das olefinas, tudo bem? E a gente consegue fazer hidrogenação catalítica, tá? Para produzir as ligações CH correspondentes aqui, onde antes era ligação dupla. Tá certo? Então aqui a gente abordou vamos dizer, os principais grupos funcionais com os principais agentes redutores aí mais clássicos que se usa para reduzir grupos funcionais. Tá? Algumas dessas reduções a gente vai revisitar ao longo da aula, mas a gente vai falar de várias outras reduções que não foram mencionadas aqui nessa tabela. Tudo bem? Então isso aqui na verdade é só para ajudar a gente a cobrir mais terreno, né? E apresentar um bom número de reduções aqui já de início para vocês. Mas a gente vai ter agora um caráter complementar a partir dos próximos slides, né? Que a gente vai abordar outras reações de redução. Tudo bem? E às vezes, em alguns momentos, revisitar algumas reações mencionadas aqui. Tá bom? Beleza. Ok. A primeira redução que eu queria falar para vocês em maior detalhe aqui agora, né, é a reação de Cannizzaro. Tudo bem? A reação de Cannizzaro é uma reação de desproporção. Tá? Uma reação de desproporção significa que você tem uma espécie química ali, né, que pode ser uma molécula orgânica, pode ser um íon metálico, né, mas essa espécie química ela vai ao mesmo tempo sofrer redução e oxidação. Tudo bem? Então é exatamente isso que a gente observa aqui. Né? A gente tem aqui o caso do benzaldeído, né, que ao ser tratado com hidróxido de sódio, tá, ele vai ter parte das moléculas aí de benzaldeído que vão se oxidar por ácido carboxílico correspondente, e aqui o produto da reação, na verdade, é o sal de sódio desse ácido benzoico, né? E vai ter o álcool benzílico correspondente. Tudo bem? E aí vejam, né? Se vocês lembrarem da escada de oxidação ou da pirâmide de oxidação, como vocês quiserem chamar, né? A gente sabe que o álcool está no primeiro nível ali, o aldeído está no nível acima e o ácido carboxílico está no nível ainda mais acima. Então o aldeído ali que está no nível intermediário, né? Ele sobe um nível se transformando parcialmente ali em ácido carboxílico e desce um nível se transformando ali parcialmente em álcool. Tudo bem? Na aula anterior, a gente mencionou oxidações à base de cromo 6, né? Óxidos de cromo 6. E a gente viu que após o cromo 6 fazer a sua oxidação, a gente gerava um subproduto ali que era uma espécie de cromo 4. E essa espécie de cromo 4 ela era instável, né? E
se decompunha em uma espécie de cromo 3 e uma espécie de cromo 6. Então esse cromo 4 ele se desproporcionava também, né, em cromo 3 e cromo 6. Tá? Só que agora a gente está falando no caso de um íon, mas é válido para diferentes espécies. Tá? A reação de Cannizzaro é uma reação de desproporção envolvendo tipicamente aldeídos, né, uma molécula orgânica. Tudo bem? O mecanismo dessa reação de Cannizzaro, né, ela envolve então o ataque nucleofílico do hidróxido, né, que a gente está em meio de NaOH, então esse OH- do meio, né, ele vai fazer o ataque 1,2 aqui no nosso aldeído, né, o par de elétrons da ligação cidoplau amigo para o oxigênio, e essa adição é reversível, né, então a gente vai ter o ataque e vai ter a eliminação do OH- ali ocorrendo, mas em algum momento, tá, o hidrogênio ali, né, tá? Esse hidrogênio aqui, que tá presente no aldeído, né? Ele consegue agir como nucleófilo e atacar outras moléculas de benzaldeído. Tudo bem? Aí, nesse caso, a gente está transferindo um hidreto. E aí que esse processo redox ocorre. A gente vai reduzir uma molécula de benzaldeído para o álcool correspondente, aqui mostrando para vocês, né, o alcóxido de sódio, né, associado, tá? E gerando, então, o ácido carboxílico correspondente, tá? Que é o ácido benzoico. Como o ácido benzoico é bem mais ácido que o álcool, né? A gente ainda tem uma troca de próton aqui e, na verdade, os produtos dessa transformação, né? É o nosso sal de sódio do ácido benzoico, tá? E o álcool benzílico, tudo bem? Depois a gente faz o pente ácido dessa reação, né? E isola todos esses compostos aqui protonados, tudo bem? Tá. Então, uma generalização desse princípio racional, né, é que a gente pode usar, então, um alcóxido aí que contenha um hidrogênio, tá, imediatamente ligado ao carbono que carrega esse O-, né, e esse hidrogênio pode funcionar como um hidreto, né, e pode reduzir aldeídos e cetonas, tudo bem? E aí, nesse caso, por exemplo, se a gente pegar se a gente considerar, né, o ânion do isopropanol, quando a gente faz essa redução, a gente obtém, então, a acetona, tá? E aí o composto que foi reduzido, né? Nosso aldeído ou cetona aqui correspondente, né? Que foi reduzido e é observado aí na forma desse alcóxido metálico, tá? Esse é o princípio que vai reger a redução de Mirvain-Ponndorf-Verley, né? Que a gente vai discutir a partir do próximo slide, tá ok? A redução de Mirvain-Ponndorf-Verley, né, ela é um dos sentidos de uma reação que é reversível, envolvendo uma cetona qualquer, temos aqui com grupos R1 e R2, reagindo aí com isopropanol, né, na presença de triisopropóxito de alumínio, né, para fornecer o álcool secundário correspondente, né, com os grupos R1 e R2, e a acetona como subproduto, né. Então, lendo essa expressão em equilíbrio da esquerda para a direita, a gente tem uma reação de redução, né? Como a gente já mencionou, chamada de redução de Mirvain-Ponndorf-Verley. Se a gente lê ela da direita para a esquerda, a gente tem a reação inversa, né? Que é então um processo de oxidação, e recebe o nome de oxidação de Oppenauer. Tá? A gente falou na aula anterior, né, que a gente ia comentar sobre a oxidação de Oppenauer nessa aula de redução. Então aqui estamos nós, né, comentando justamente que a oxidação de Oppenauer, né, é a reação inversa da redução de Mirvain-Ponndorf-Verley. Tá? Mas como o tema da aula é redução, a gente vai continuar descrevendo essa expressão aqui, né, lendo essa equação química aqui, da esquerda para a direita, né, no sentido da redução. Tudo bem? O hidrogênio que serve de agente redutor aqui, né, que vai ser doado justamente para promover a redução da acetona no álcool secundário correspondente, é esse hidrogênio aqui. Tá? Esse hidrogênio aqui que eu estou mostrando para vocês no seu isopropanol, né, que vai ser doado para a acetona, né, produzindo então o álcool secundário que vocês estão observando aí. Tá bom? O mecanismo dessa reação, ele começa então com a complexação do par de elétrons não ligantes da sua acetona, né, que ataca o triisopropóxito de alumínio, né, conforme a seta mostrada aqui, né? Tudo bem? Essa primeira reação ela é reversível. Todas as reações individuais do mecanismo elas são reversíveis, né? Porque o processo global é reversível. Então, para o processo global ser reversível, cada etapa individual tem que ser reversível também. Tudo bem? Então, após esse primeiro ataque aí do par de elétrons não ligantes da cetona no alumínio, a gente tem agora uma transferência de hidrogênio intramolecular, tudo bem? Conforme a gente mencionou anteriormente, conforme vocês podem ver aqui pelo movimento das flechas, né?
Tá? A gente tem então esse ataque de hidrogênio intramolecular no composto carbonilado e isso é exatamente o que promove a redução, né, da sua cetona no álcool secundário correspondente. Então agora a gente tem um ligante ali, que é um álcool secundário similar ao isopropanol que já está conectado ao alumínio, né? E aí a gente tem uma série de equilíbrios aí, vamos dizer, de coordenação e descoordenação dos substituintes ao alumínio. Então, esse complexo aí com o alumínio já tem 4 ligações, ele está num equilíbrio reversível aí de descoordenação da cetona, né? Então libera aqui já um outro sítio, né, no alumínio, pode ser atacado pelo isopropanol que está em excesso na reação, né? Tipicamente é o solvente, tudo bem? E aí uma vez que ele se coordena, né, a gente também tem o equilíbrio aí de descoordenação do nosso álcool secundário que foi produzido durante a reação, né, liberando então, né, se descoordenando do alumínio, né, e regenerando o seu catalisador triisopropóxito de alumínio. Tudo bem? Se a gente quisesse descrever o mecanismo da oxidação de Oppenheimer, né, a gente só tem que ler essa série de equilíbrios aqui mostrados, né, de trás para frente. E a gente teria a oxidação de Oppenheimer. Tudo bem? Tá. Agora, eu queria falar para vocês, né, um exemplo de aplicação em síntese da redução de Mirvain-Pondorf-Verley. E o exemplo que a gente vai comentar aqui, né, tá, é a síntese racêmica da reserpina, tá, conforme foi descrita por Woodward e colaboradores, né, em 1956. Tá bom? A síntese começa aqui com uma reação de Diels-Alder entre a 1,4-benzoquinona e esse dieno aqui carregando um grupo éster. Tá? E aí a gente obtém o biciclo correspondente, né, que foi isolado pelos autores num rendimento modesto de 27%, né, mas que eles comentam, né, que o procedimento não foi investigado extensivamente visando, né, visando a determinação das condições ótimas. Tá? E uma vez que eles obtêm essa dicetona, ela é submetida às condições reacionais de redução de Mirvain-Pondorf-Verley, né, com triisopropóxito de alumínio em isopropanol, né, para obter esse composto aqui mostrado à direita de vocês. Tá? E aí, né, o que acontece então, né, que nessas condições reacionais, eles reduzem as duas carbonilas de cetona, né, para o álcool secundário correspondente. Tá? Então, na parte de cima aqui, a cetona vira esse álcool secundário, a cetona de baixo também vira o álcool secundário, né, correspondente, só que agora esse OH de baixo, ele está na proximidade, na vizinhança, né, de um grupo éster. Então ele cicliza aqui de maneira intramolecular, tudo bem? Liberando o metóx e formando a lactona correspondente, que eu estou circulando aqui para vocês. Tá bom? Obtendo então esse triciclo mostrado aqui. Diversas etapas posteriores, né, os autores chegam na reserpina. Tá certo? Ok, vamos falar agora então de redutores clássicos, né? A base de hidretos de alumínio e hidretos de boro. Bem, aqui representando de maneira geral nossos hidretos de alumínio e nossos hidretos de boro. Para entender a diferença de reatividade entre eles, né? E aí vocês podem se lembrar da apresentação que a gente fez no início dessa aula, né? Daquela tabela ali, né? Com vários grupos funcionais e os agentes redutores, né? Era LiALH4 e lítio boridreto ou sódio boridreto, né? Para a gente entender essa diferença de reatividade, né? A gente tem que comparar a eletronegatividade do hidrogênio com a desses dois elementos, né? Alumínio e boro. Tá? A eletronegatividade do hidrogênio ela é 2,1 na escala de Pauling, tudo bem? A eletronegatividade do boro ela é 2. Então, observem aqui por essa diferença, né, que o hidrogênio ele é ligeiramente mais eletronegativo do que o boro. E isso explica, então, essa carga parcial negativa no hidrogênio, né, tá? E a carga parcial positiva no boro, né? Tá? Só que essa diferença de eletronegatividade que explica essa polarização, ela é mínima, ela é só 0,1 unidades de eletronegatividade. Tá? Então, hidretos de boro, né, eles são agentes redutores, né? Eles fornecem ali um H-, né? Mas esse H-, ele é muito pouco polarizado como H-, tudo bem? Se a gente faz agora o contraste, compara hidretos de alumínio, né? A eletronegatividade do alumínio ela é 1,6. Agora, a diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e alumínio é de 0,5 unidades de eletronegatividade. Então agora, o hidrogênio, né,
ligado ao alumínio, ele está muito mais polarizado, né? Ele está com uma carga parcial negativa sobre ele muito mais pronunciada do que em relação ao hidreto de boro. Tá? E aí o alumínio, por consequência, né, vai ter então uma carga parcial positiva mais pronunciada sobre ele. Então, quando a gente pensa em hidretos à base de alumínio e boro, o mais famoso aqui do hidreto de alumínio é o hidreto de lítio e alumínio, né? LiAlH4, como a gente já falou no início dessa aula, né? Tá? E ele é um superagente redutor. Tá? Esse hidreto aí é capaz de reduzir vários grupos funcionais, como a gente já mencionou anteriormente. Tá? Em compensação, o boro-hidreto de sódio, né? Ele é um redutor ali para alguns grupos funcionais. Outros grupos funcionais não são reduzidos por esse hidreto. Tudo bem? A gente consegue entender essa reatividade aí através dessa análise de eletronegatividade. Tá bom? A gente pode mencionar aqui outros hidretos. Tá? Então, outros hidretos que vocês podem ter em mente, talvez, que são importantes em química orgânica, né? Mas não como agentes redutores, são o LiH, o NaH e o KH, né? Hidretos de lítio, hidretos de sódio ou hidretos de potássio. E esses reagentes, eles são muito insolúveis, né? Uma parte dos solventes orgânicos, e a carga negativa é muito concentrada no hidrogênio. Então ele funciona muito melhor como base do que como agente redutor. Tudo bem? Então normalmente eles não são agentes redutores, né? Tá? Normalmente eles não são agentes redutores, né? E agem, né? Geralmente, tá? Como bases fortes. Tudo bem? Não nucleofílicos, porque, bom, se eles fossem nucleofílicos, eles seriam agentes redutores, né? Então não funciona como hidreto, né? Você não faz a adição nucleofílica de hidreto, mas o que você faz é que o H- ali ele só consegue abstrair outros hidrogênios, né? E aí forma H2 e desprotona as moléculas ali que tem o pKa suficiente para reagir com essas bases. Tudo bem? Ah, vocês têm uma ideia da dificuldade que esses hidretos têm em funcionar como nucleófilos, né? A gente pode pegar o caso aqui da reação do borato de trimetila, né, com o hidreto de sódio, tá? A gente precisa aquecer essa reação a 200 graus Celsius para aí sim ter uma reatividade, vamos dizer, de nucleofilicidade associada a esse hidreto, né? E aí justamente ele vai produzir, a partir dessa reação, né, o boro-hidreto de sódio. Tudo bem? Então isso é uma das maneiras até de sintetizar a boro-hidreto de sódio, né, a partir do borato de trimetila e hidreto de sódio. Mas percebam que o hidreto de sódio ele tem uma grande relutância, né, em funcionar como nucleófilo. Você precisa aqui uma temperatura extremamente elevada, né, para ter ele agindo de fato como nucleófilo nessa reação. Tá bom? Então, de maneira geral, né, resumindo esse slide brevemente, né, LiLH4 é um excelente agente redutor. Boro-hidreto de sódio é um agente redutor mais fraco, né, reduz menos grupos funcionais. E hidretos de lítio, sódio e potássio são bases, tá? Não são agentes redutores. Tá? Acho que é isso que eu queria passar para vocês nesse slide. Ok, agora vamos falar em mais detalhes então da reatividade do LiAlH4. Tá? Esse hidreto de lítio e alumínio, né, é um reagente que normalmente você já tem em contato com eles desde a graduação. Né? Para aqueles que estão na graduação, vocês ainda estão se familiarizando com a reatividade desse composto. Para aqueles que estão na pós-graduação, eu imagino que vocês já tenham ouvido falar desse reagente muitas vezes, né? Mas vamos aproveitar o momento aqui para recapitular essa reatividade. Então, o mecanismo aqui, né, vamos avaliar a reação desse LiAlH4 com cetonas, como por exemplo essa aqui, que está mais à esquerda de vocês. Tá? Como a gente mencionou, o LiAlH4 ele é um agente redutor muito forte. Então, ele reage na presença de água. Tá? Então, normalmente a gente tem que estar no meio anidro. Normalmente, o meio anidro, né, usa solventes como dietil-éter ou THF destilado. Né? É importante você não ter água no meio, porque se o LiLH4 entra em contato com água, né, você vai ter a reação dos hidretos de alumínio, né, com a água, formando hidrogênio. Então você tem até uma reação violenta aí, né, formando bastante hidrogênio a partir do contato, né, do LiLH4 com a água. Então esse meio ele precisa ser absolutamente anidro, né, para não fazer o quench, e até se não tendo muita água, você pode até ter uma reação violenta. Então, para você não destruir o seu reagente, né,
é importante que o meio seja anidro. Tá? Então, começando aqui por essa cetona, né? O lítio ele serve como um agente ali, um ácido de Lewis, né, se coordenando a carbonila, aumenta a eletrofilicidade dessa carbonila, né? E aí você tem a doação ah, do hidrogênio, conforme mostrado aqui pelas setas, né, do AlH4-, né, tá, na carbonila. E aí uma vez que você fez a redução, né, você vai obter então o alcóxido correspondente, né, tá? E esse alcóxido correspondente ele vai atacar o alumínio, né, formando então um sal de alumínio associado, tudo bem? É esse sal aqui, né? Tá? Só que os hidretos do alumínio, né, todos eles são nucleofílicos. Né? Então ele tem 4, você pode doar 1, 2, 3 ou 4. Então uma vez que você fez a primeira doação de hidreto, o AlH3-, formado aqui nesse intermediário, né, ele ainda é um agente redutor. Então ele pode atacar outras moléculas de cetona, né, e iterar esse processo. Né? A gente pode pensar no processo iterativo aqui, né, que ele doa o hidreto, e aí o alcóxido formado ataca o alumínio. Ele doa o hidreto, o alcóxido formado ataca o alumínio. Você fazendo isso 3 vezes, você vai obter um sal de alumínio aqui, né? Onde você tem 4 ligantes, 4 substituintes no alumínio, né? Que são alcóxidos. Tudo bem? E isso fica ali na solução, tá? Que só após o tratamento, né? Normalmente a gente faz um tratamento básico com hidróxido de sódio, né? Aí os OH- do hidróxido de sódio substituem esses alcóxidos, né? E aí liberam o seu produto, né? O seu álcool correspondente. Tudo bem? Isso é uma consideração experimental importante para se fazer, porque muitais vezes, se você não fizer o workup propriamente, né, você perde o seu produto que passa para a fase aquosa, porque esses sais de alumínio, né, são esses sais de alumínio aqui, eu vou marcar para vocês, tá? Eles são extremamente solúveis em água. Então é importante que a gente faça um bom tratamento ali no final da reação para garantir que a gente está hidrolisando todos esses alcóxidos aí do alumínio para gerar o seu álcool livre. Tudo bem? Bom, tá. Esse é o mecanismo geral de redução de cetonas com LiLH4, tá certo? Um mecanismo simplificado que a gente pode fazer, né, mas aí é um abuso de linguagem, né, que a gente poderia representar, seria escrever dessa maneira, pelo menos, não sei se eu, ou uma breve apresentação aqui que ajude vocês a lembrar e tal, mas é um mecanismo simplificado, é um abuso de linguagem, né? Então, na prática, seria como se você estivesse doando um hidreto aqui para carbonila, né? Forma um alcóxido e o alcóxido sofre corrente com a água, né? Produzindo o álcool secundário correspondente, tá? Isso é uma versão bem mais simplificada, o mecanismo rigoroso é esse aqui que foi mostrado anteriormente, né? É esse mecanismo aqui, estou botando uma seta aqui bem grande para vocês poderem ver, né? Agora esse de baixo aqui é só uma apresentação breve e bem resumida, né? É realmente um abuso de linguagem, mas para vocês, vamos dizer, de maneira simplificada, representar o que está acontecendo, tá? A gente não tem hidretos livres em solução, não é isso, né? No caso do LiLH4, nem no caso do NaBH4, né? O que a gente tem é uma ligação metal-hidrogênio, né? Em que ela está polarizada ali como hidrogênio menos e metal mais, né? Tá? Uma carga parcial positiva e carga parcial negativa. Então é uma ligação covalente metal-hidrogênio. Tá? E aí sim esse hidrogênio ataca como se fosse um hidreto. Tá? Mas a gente não tem hidretos livres em solução. Esse é um outro ponto interessante, importante de mencionar. Tá bom? Agora, discutindo a reatividade geral, por exemplo, de ésteres, né, frente a L e a LH4, né, a gente tem então uma dupla redução, porque na verdade, se a gente pensar no estado de oxidação de ésteres, né, que é o mesmo de ácidos carboxílicos, né, na nossa escala de oxidação, a gente tem ali ésteres igual a ácido carboxílico, aí um nível abaixo são aldeídos e um nível mais abaixo ainda são álcoois. Então aqui a gente, só para discutir justamente essa reatividade geral, a gente vai usar a notação simplificada que foi introduzida anteriormente. No primeiro evento aqui de redução, né, a gente está adicionando um hidreto no nosso éster, né, uma adição e depois uma eliminação, né, a adição aqui na primeira etapa, eliminação aqui na segunda, né, a gente elimina etóxido, que é um excelente grupo de saída, né? Muito melhor do que H-, né? Então, uma vez que o H- foi adicionado, a gente não consegue eliminar H-, que é um grupo de saída bem pior. A gente elimina etóxido, né? E aí obtém o aldeído, tudo bem? Que é um nível abaixo aí na nossa escada de oxidação. Só que o aldeído, ele é bem mais eletrofílico do que o éster. Então, uma vez que a gente forma o aldeído, tá? Ele consegue ser reduzido com muito mais facilidade do que o éster. Então, a gente não para no aldeído, né? A gente continua o processo de redução aí. Então vai ter mais um hidreto sendo adicionado
na carbonila do aldeído, né, gerando o alcoóxido correspondente, né, nesse nosso mecanismo simplificado, que aí com a hidrólise fornece o álcool protonado correspondente. Tudo bem? Eu queria falar para vocês agora, então, vamos pegar agora moléculas que têm duas carbonilas diferentes, né? Uma carbonila de cetona, que eu estou circulando aqui para vocês, uma carbonila de éster, né? Estou circulando aqui o grupo éster para vocês, né? Se a gente tratar esse composto de carbonilado com NaBH4, né? A gente vai ter a redução apenas da carbonila da cetona. O éster, ele é preservado, tudo bem? Então, em termos de quimioseletividade, né, vocês vejam que a gente consegue seletivamente reduzir só a carbonila da cetona, né, e deixar a carbonila do éster inalterada. Por outro lado, se a gente tratar esse composto de carbonilado inicial com LiALH4, né, a gente acaba reduzindo as duas carbonilas, né, de uma só vez, né, quer dizer, não tem nenhuma que é preservada, né? E a gente obtém o diol correspondente, quer dizer, reduz as duas carbonilas. O que é interessante aqui a mencionar, vou tentar fazer isso brevemente aqui para não me alongar muito, a gente viu no slide anterior que LiLH4 é um grupo, é um reagente extremamente reativo e reage com qualquer fonte de próton, com água ou qualquer fonte de próton. Só de boridreto, como é um agente redutor bem mais fraco, ele é compatível com reações que tenham um meio prótico. E por falar nisso, né, a reação com sódio de boridreto é geralmente feita em metanol ou etanol. Tudo bem? A gente pode até utilizar uma mistura de água em THF. Tá? E aí o que é interessante é que, uma vez que você vai reduzindo a, gente tem, a sua carbonila, né, você formaria o seu alcóxido, e o alcóxido teria tendência a atacar o boro, né, formando então sais de boro semelhante aos sais de alumínio que a gente comentou anteriormente. Só que como você está em meio de etanol a metanol, você já faz a metanólise, né, desses sais de boro, né, então você já vai fazendo, vamos dizer, a clivagem da ligação oxigênio-boro ao longo da reação, né? Você não faz isso num segundo momento na etapa de tratamento da reação. Então ela já é feita logo ali no início. Aí o que você pode depois é só fazer no final da reação, né? É extrair e aí você já obtém o seu álcool correspondente. Tudo bem? Então é vamos dizer, diferenças interessantes entre os dois reagentes, né? Que é importante que vocês tenham em mente. Ok, pessoal. Agora eu queria mencionar para vocês algumas variações de hidretos de alumínio e boro, né? Além dessas que a gente já mencionou até agora. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia aí da variedade de reagentes que existem aí. Né? De qualquer forma, a gente está apresentando aqui uma seleção, mas são outros bastante populares, né? Comumente utilizados em síntese orgânica. O lítio-alumínio hidreto, LiALH4, a gente já apresentou para vocês, né? Vocês já viram no início dessa aula que é um agente redutor bastante forte que reduz uma série de grupos funcionais. A gente já comentou também sobre o boro-hidreto de lítio, LiBH4, né, que é um agente redutor mais forte que boro-hidreto de sódio, justamente porque o lítio consegue se coordenar tipicamente na sua carbonila, né, e facilita a adição nucleofílica do hidreto na carbonila. Tá? Então, LiBH4 é um redutor mais forte que NaBH4. Tudo bem? E esse NaBH4 é, por sua vez, mais forte, né, agente redutor, do que o ciano boro-hidreto de sódio, que é o que está representado aqui mais à direita de vocês. Tá? Então, o fato do ciano boro-hidreto de sódio ter justamente esse grupo cianeto ligado ao boro, né, ele puxa mais densidade eletrônica para ele, porque é um grupo retirador de elétrons, né, e aí o hidrogênio ligado ao boro, ele se torna ainda menos nucleofílico do que em relação ao sódio boro-hidreto. Tudo bem? E isso aqui vamos dizer, um ajuste fino da polarização da ligação boro-hidrogênio, né, que é estratégico, principalmente em reações de aminação redutiva. Tá? Se vocês estão com ela na cabeça, já ouviram falar desse tipo de reação. Tá? É porque a gente, aí, nesse contexto específico, né, a gente usa normalmente um meio ácido, né? Por isso que a gente fala que é um reagente que é estável e meio ligeiramente ácido, né? Porque a gente, normalmente nessa aminação redutiva, a gente usa um meio ácido ali para gerar um íon imínio, né? Que é mais eletrofílico do que a carbonila de aldeídos e cetonas, e aí a gente consegue reduzir seletivamente um íon imínio na frente de um aldeído ou cetona, e aí a gente produz aminas a partir daí. Tá bom? Qualquer coisa, dê uma olhada nessa reação que eu estou mencionando agora para vocês, tá? Aminação redutiva.
Tá? O lítio-alumínio-hidreto, LiALH4, ele pode ainda reagir, por exemplo, com tercbutanol e produzir LiALH tercbutóxido 3, né, que está desenhado aqui para vocês. A vantagem desse reagente é que agora a gente consegue controlar melhor a estequiometria, né, de quantos hidretos a gente está doando nas nossas reduções. Tá? Então, com LiALH4, a gente sabe que todos os 4 hidrogênios ligados ao alumínio podem ser potencialmente doados, né, mas a gente não tem ideia de quantos realmente são doados por molécula. Né? Certamente são mais do que um, mas não necessariamente são os 4. Então, você tem ali uma média de 2, 3, né, que pode variar vamos dizer, de molécula para molécula. Né? Na prática, a gente está botando um excesso de hidreto. O que puder ser reduzido com a LH4 vai ser reduzido. Tá? Mas dependendo da molécula que você tenha, do contexto sintético que você esteja envolvido, é interessante você poder controlar a estequiometria de hidreto. Se você tem um hidrogênio só, você sabe que você só vai doar aquele hidrogênio ali. Você consegue controlar justamente quantos equivalentes de hidreto você está adicionando na sua molécula. Tá? Outras variedades, que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas outras variedades de hidretos de alumínio, né, para vocês conhecerem, né, que já foram descritos na literatura, a gente tem esse aqui, o Red-Al, tudo bem? Que é esse etileno-glicol aqui, 2 moléculas de etileno-glicol, com o grupo metil na ponta, né? Então a gente tem um metóxi aqui na ponta de cada etileno-glicol. São 2 moléculas de etileno-glicol ligadas ao alumínio e 2 hidretos aí que podem ser potencialmente doados. Tudo bem? E aí o cátion associado a esse alumínio, na verdade agora é o sódio e não mais o lítio. Tá? Também é um bom agente redutor. A gente tem o Dibal. O Dibal ele é interessante porque agora a gente tem um alumínio também com um único hidreto, então a estequiometria aqui é mais fácil de ser controlada, né? E a gente não tem um alumínio fazendo 4 ligações, a gente tem um alumínio só fazendo 3 ligações. Então aqui o mecanismo também é um pouco diferente, né? A gente vai ter o alumínio se coordenando no composto carbonilado e aí doando hidrogênio de maneira intramolecular. Tá? E um outro agente redutor interessante é o lítio-selectrida, tudo bem? Que são cadeias de sec-butil ligadas ao boro, né? Que também tem um único hidreto aqui por molécula, né? Tá? E que é um agente redutor volumoso. Com isso a gente consegue controlar melhor a estereoquímica, né? Relativa das nossas reduções. A gente vai falar de alguns exemplos de redução aí com lítio selectrida. Tudo bem? Mas a vantagem de usar um agente redutor volumoso como ele é justamente controlar a estereoquímica relativa que é gerada a partir da redução. Tá bom? Um outro comentário aqui de uma redução que é bastante conhecida, né? Tá? É a redução de Lusch. No caso da redução de Lusch, a gente usa sódio e boro-hidreto e metanol, que são as condições clássicas para a redução de sódio e boro-hidreto, né? Mas a gente adiciona cloreto de sério, né? Cloreto de sério 3. Tudo bem? E aí, a grande importância do cloreto de sério aqui nesse contexto é que ele vai favorecer, né, a redução 1,2. Né? Então a gente tem nesse caso, né, exclusiva adição 1,2. Na ausência do cloreto de sério, a gente normalmente tem mistura de adição 1,2 e adição 4. Se a gente tem uma adição 4 que ocorre primeiramente, né, você continua depois obtendo composto carbonilato que pode ser posteriormente ainda reduzido a álcool. Então você acabaria tendo uma enona ali que seria reduzida só para o álcool correspondente, né, ao álcool saturado. Tá? Com o sal de sério, né, a gente está aqui no contexto da redução de Lusch e a gente faz só a redução 1,2. E aí obtém o álcool alílico correspondente. Tudo bem? E a justificativa para essa seletividade, né, é que o sódio boro-hidreto reage com metanol na presença desse ácido de Lewis, né, do cloreto de sério aí, usado de maneira catalítica, né, tá? Na redução de Lusch ela também é catalítico, né, tá? E a gente produz, na verdade, esse reagente aqui de boro, tá? Onde tem algumas moléculas de metóxi, que é difícil quantificar, às vezes você tem uma, às vezes você tem duas, às vezes você tem três, tá? Ligados ao boro, né? E esse reagente, ele é muito mais seletivo para fazer adições 1,2. Tudo bem? Ele é um reagente mais duro do que sódio boro-hidreto, tudo bem? Mas a adição do hidreto aí, ela ocorre de maneira preferencial, então, via 1,2, via adição 1,2. Tudo bem? Agora eu queria mostrar um contexto para vocês, né, de como a gente pode controlar a estereoseletividade de reduções, né, utilizando lítio-selectrida, tudo bem? Que é um reagente que a gente introduziu aí anteriormente. Tá? Se a gente considerar agora a redução, por exemplo, de uma ciclohexanona contendo um grupo terquibutila, né,
A gente sabe que essa conformação aqui em que a etercobutila fica axial, ela é muito pouco, ah, ela é muito pouco presente no equilíbrio, porque a gente tem aqui a interação triaxial, né, que é extremamente instável. Então a forma mais presente, né, no meio é essa aqui. Tudo bem? Isso, bom, por si só não é necessariamente um critério para dizer que isso aqui vai reagir, porque a gente tem o princípio de Cutting-Hammett, né? Mesmo que um intermediário racional aí no equilíbrio ele esteja em pequena concentração, se ele for mais reativo, ele pode deslocar o equilíbrio e reagir por ele. Então vale a pena estudar todas as conformações, né? Uma outra conformação aqui relevante é a conformação Bott. Tá? A gente continua agora com a conformação Bott, tendo o grupo terc-butil em equatorial, né? Bem como nessa conformação aqui. Essa conformação aqui do meio que eu circulei para vocês é essa conformação mais estável, né? Ah, mas, enfim, a gente tem que avaliar as diferentes conformações e ver, ah, e ver, vamos dizer, qual é a trajetória de ataque que é mais favorável. Lembrem que a trajetória de ataque em carbonilas, né, de ataques nucleofílicos, ela segue a trajetória de Burge-Dunitz, né, que é um ângulo ali de aproximadamente 107 graus, quer dizer, um pouco ligeiramente maior do que 90 graus, né, tá? E experimentalmente, né, a gente observa que a redução com sódio boro-hidreto, ela produz 86%, tá, do ataque axial. Tá? Então a gente obtém aqui 86% com ataque axial, enquanto o lítio-selectrida, né, produz muito pouco do ataque axial e produz quase 100%, né, obtém na verdade 96% do ataque equatorial. Tudo bem? Isso devido, claro, né, ao grande volume aí das cadeias sec-butilas, né, presente no lítio-selectrida. Tudo bem? E aí a gente pode tentar racionalizar isso, né, avaliando essas diferentes conformações. Tudo bem? Ah, o ataque axial, né, que produz, ah, o OH em equatorial, né, o hidrogênio em axial e o OH em equatorial, seria correspondente a esse isômero aqui, né, onde terc-butil e OH são trans entre si, né, ele é favorecido com o agente redutor menor. Tá? Então a gente pode avaliar isso aqui ou reagindo pela forma Bott, de acordo com essa seta aqui, né, ou um ataque vindo aqui na forma Bott. Tudo bem? Esse ataque aqui axial, ele é difícil, porque, né, você esbarra nos hidrogênios axiais aqui da molécula. Então esse não é um ataque favorecido. Tudo bem? Esse isômero aqui também não, né? Esse isômero aqui, vocês vejam que também, se você for atacar aqui, né, tá? Os hidrogênios vizinhos também atrapalham. Tá? Então o ataque axial ele é favorecido realmente na forma Bott. Tudo bem? Como vai mostrado aqui. Tá? Agora, o hélice líquido, por ser muito volumoso, ele acaba se chocando ali com os hidrogênios, né? E é dificultado. Tá? Por outro lado, ele consegue reagir de maneira bem mais seletiva nesse caso, né? Quando ele faz o ataque equatorial. Então, no hélice electrida, né? Tá? Esse ataque equatorial aqui, ele é favorecido. Tudo bem? Por quê? Porque é a posição que está mais aberta, né? No seu isômero conformacional mais estável. E quando a gente faz ataque equatorial, a gente põe o hidreto, né? Agora na posição equatorial, né? E a gente vai ter então tanto terc-butila quanto o OH, né? Em cis, né? Ambos apontando aqui para o mesmo lado. Tá bom? Então é uma maneira de a gente racionalizar isso. Mas vejam, né, o mais importante aqui para vocês terem noção é como a gente pode realmente mudar a seletividade da reação, né, usando um agente redutor bem mais volumoso. Tudo bem? Que é exatamente o que a gente observou aqui, comparando sódio boro-hidreto com lítio-selectrida. Tudo bem? É só essa observação que eu queria fazer para vocês. Agora, vamos mudar o foco, né, e vamos falar de outros agentes redutores. Tá? Eu gostaria de apresentar para vocês agora, né, a redução, tá, através de metais dissolvidos. Tudo bem? Então, para a gente iniciar esse tópico, né, eu queria que vocês se lembrassem de uma reação de simples troca
que vocês viram no curso de Química Geral de vocês. Se a gente pegar zinco metálico, né, zinco zero, e reagir com uma solução aquosa de HCl, né, tá, a gente vai ver a formação de um sal, né, cloreto de zinco, que normalmente é um sólido branco. Se você fizer a reação num tubo de ensaio, às vezes você vê um anel ali do sólido branco sendo formado no seu tubo de ensaio, ou às vezes você não observa nada porque é um sal altamente solúvel em água. Mas certamente você vê com facilidade a formação do H2, tá? Que é um gás, e aí é liberado no meio daquela efervescência na solução. Tudo bem? E aí o seu zinco, que é o seu metal que você introduziu, né? Normalmente ele é consumido até desaparecer. Tá? O mecanismo dessa reação, a gente pode descrever ele como da seguinte maneira, né? Você tem seus íons H+, né, que reagem com zinco metálico, e aí o zinco metálico doa um elétron para o H+, reduzindo ele de H+, tá, para o radical H ponto, ao mesmo tempo que o zinco zero é oxidado, né, para zinco+. Tudo bem? E esse zinco+, ele consegue reagir com outros íons H+, né? Tudo bem? Reduzindo esses íons H+, também para outros radicais H ponto, né? Enquanto ele se oxida de novo, né, para zinco 2+, que é a espécie mais estável aí, associada ao estado de oxidação do zinco. Tudo bem? E aí, os radicais H ponto, eles se combinam 2 a 2, né, num processo de dimerização, produzindo o gás H2. Tudo bem? O que é interessante aqui observar é que o próton está servindo como fonte aceptora, né, de elétrons. Então a gente está reduzindo o H+. E aí vem a pergunta que aparece naturalmente dessa análise, né, é que será que a gente consegue utilizar outros aceptores de elétrons, né, tá, além do próton? E a resposta para essa pergunta ela é quase óbvia, né? Porque senão a gente não estaria falando disso aqui, né? Tá? A resposta para essa pergunta é sim, né? A gente consegue utilizar, por exemplo, várias moléculas orgânicas, né, que conseguem ser reduzidas aí com a utilização de diferentes metais. E é isso que a gente vai discutir na sequência, ok? Nesse contexto, a primeira reação que eu queria apresentar para vocês aí, envolvendo a redução com metais dissolvidos, né, é a reação de Bouvre-Blanc. A reação de Bouvre-Blanc consiste em utilizar compostos carbonilados como aldeídos e cetonas, né, tratando eles com sódio em etanol, né, para produzir o álcool secundário, se for uma cetona, o álcool primário se for um aldeído, né, o álcool correspondente. Tá? O mecanismo dessa reação, né, é que você tem então a sua cetona aqui, vamos imaginar que seja uma cetona, né, que na presença do seu sódio, né, vai receber um elétron do sódio, então o sódio ele vai se oxidar de sódio zero a sódio mais um, e aí esse um elétron aqui do sódio, eu vou desenhar um Ezinho aqui para vocês, um E menos, né? Até que não está tão feio, olha. Esse elétron ele se adiciona aqui no carbono da carbonila, né? O par de elétrons da C dupla O vem para o oxigênio, né? A gente está fazendo aqui uma adição nucleofílica de elétron. Então o que você tem aqui é uma espécie intermediária, que é um radical ânion, né? Com um elétron ali no carbono, a carga negativa no oxigênio, né? E aí como você tem etanol como solvente, que é um solvente prótico, né? Ele vai protonar o oxigênio, né? Você vai ter o oxigênio aqui capturando o hidrogênio do etanol, vai produzir então o radical correspondente, liberando etóxido, né? No meio, então a gente está no meio básico, né? E esse radical aqui vai receber mais um elétron do sódio, então o sódio ali que você está usando como reagente, né? Vai se oxidar novamente, sódio zero para sódio mais um, dando mais um elétron ali para o nosso radical, que agora vai se formar um ânion, né? A gente tem aqui um ânion, que no meio de etanol vai ser protonado novamente, dando origem ao seu álcool secundário, tá certo? O que é interessante notar é que essa reação ela não necessariamente precisa ser feita necessariamente com etanol. A gente pode fazer a reação num solvente anidro, sem nenhuma fonte de próton, como por exemplo o THF. Tudo bem? E aí, no caso de um solvente aprótico, né, você não vai protonar a espécie intermediária, o radical ânion, né, mas você vai doar um segundo elétron para ele. Então, o sódio ali, o seu reagente inicial, né, vai se oxidar novamente, produzindo sódio mais um, e aí vai gerar, nesse caso, um intermediário dianiônico, né? Tá? Só no final da reação, uma vez que você tenha vários diânios ali já produzidos a partir dessa redução, né, é que você faz o quench da reação com uma fonte de próton, pode ser, por exemplo, o etanol, né, e aí você faz a dupla protonação dele e obtém um álcool
secundário correspondente. Tudo bem? Mas você não necessariamente pode, você precisa utilizar um solvente prótico. Você pode só fazer o quench com um reagente prótico no final. Tudo bem? E aí, nesse caso, né, vamos dizer, reorganizando aqui as ideias, né, você teria então uma acetona sendo reduzida com sódio em PHF anidro, por exemplo. A primeira redução gera um radical íon, né? Então, radical íon vamos dizer, é a nomenclatura geral para você pode ter um radical cation ou um radical anion. Nesse caso aqui é um radical anion formado, né? Mas o termo geral valendo para cátions e ânions, né? É radical íon. Tudo bem? E aí uma segunda redução com sódio em THF, você gera então o seu diânion. E aí o diânion é duplamente protonado no final da reação, quando você fizer seu tratamento com uma fonte de próton. Tudo bem? Então esse já é um primeiro exemplo, é uma reação bastante antiga, né? Mas já é um primeiro exemplo aí de reduções, né, de cetonas ou aldeídos que a gente pode fazer em meio utilizando, por exemplo, etanol ou THF como solvente, mas o sódio como agente redutor. Tá bom? A redução por metais também pode ser empregada para o preparo de organometálicos. Tá? A síntese de organolítios, por exemplo, né, foi abordada nos seus primórdios justamente por essa estratégia. Né? A gente pegava um aleto de alquila, né, por exemplo, como esse brometo de alquila representado aqui, reduzia ele com lítio metálico, né, e aí produzia né, o organolítio derivado e o brometo de lítio, que é um subproduto dessa reação. Tá? O mecanismo dessa reação ele pode ser descrito da seguinte forma, né? Você pega aqui seu brometo de alquila ou arila, né? Que reage com lítio metálico, né? O lítio metálico ele se oxida para lítio mais um e doa um elétron para o RBr, produzindo o radical anion correspondente. Tá? Esse radical anion sofre uma fragmentação, né? Uma clivagem mesolítica ou mesólise, né? Produzindo então o radical R ponto e o ânion Br-. Tudo bem? Em seguida, o lítio metálico, né, ele doa mais um elétron para o sistema, se oxidando então para lítio mais, né, e agora reduzindo o radical R ponto para o ânion R-. Tá? E esse ânion R-, né, ele se combina com esse cátion lítio mais, né, dando origem então ao seu derivado de organolítio. Tudo bem? Com relação à formação de reagentes de Grignard, a gente pode dar uma explicação similar, né, a partir, por exemplo, desse aleto de alquila, né, já mencionado, o RBr, com magnésio metálico, magnésio zero, né, que nesse caso ele faz uma inserção na ligação carbono-bromo, né, que corresponde a uma adição oxidante, né, o magnésio passa de magnésio zero a magnésio mais 2, aí gerando então o brometo de alquil-magnésio, ou reagente de Grignard correspondente, né? E, embora o mecanismo dessa reação ainda não esteja uma coisa extremamente clara, e existe um debate sobre como ela realmente ocorre, né? Tá? Uma das propostas mecanísticas, né, é que envolva justamente a doação de elétrons por parte do magnésio. Então, assim, isso aqui é uma proposta, né? É uma proposta plausível para essa reação, mas existem outras, tudo bem? Mas eu vou mencionar aqui para vocês porque está dentro do nosso contexto aí de redução por metais. Então, a gente teria aqui o nosso RBr, né? Que reagiria com magnésio metálico, né? Que sofreria uma oxidação para magnésio mais um, e aí produziria o seu radical anion correspondente, RBr ponto e menos, né? Que sofre então uma mesólise, né? Liberando o radical R ponto e o ânion Br menos, né? Tá? Que em seguida sofreria um novo processo aí, redox, né? Com magnésio mais sendo oxidado para magnésio 2+, e o radical R ponto, né? Recebendo mais um elétron e gerando o ânion R-. Só que aí, esse caso, esse ânion R-, né? Ele iria se combinar aqui com o cátion Mg2+, o Br- também se combinaria aqui com esse cátion Mg2+, né? E aí você teria o seu reagente de Grignard RMGBr. Tudo bem? Existem outras alternativas de mecanismo, né? Mas essa é uma proposta plausível que até hoje é considerada. E aí a gente está exatamente nesse contexto aí, né? Em que os nossos metais, né, tanto no caso anterior do lítio como agora do magnésio, né, eles funcionam como agentes de redução, né? Eles doam os elétrons, se oxidam e depois dão origem ao organometálico
correspondente. Tudo bem? Ok, agora eu queria comentar com vocês, né, sobre os diferentes metais que a gente pode considerar, né, ao pensar na redução da ciclohexenona, desenhada aqui no centro, tá bom? E aí a gente vai ver que diferentes metais possuem diferentes potenciais redox, né, e aí a gente precisa escolher atentamente, né, qual é o metal que é mais adequado. Então é importante aí, né, a gente saber escolher o metal, né, para planejar a redução que a gente quer executar. Então, por exemplo, se a gente usar lítio metálico em amônia líquida, tá, terc-butanol e THF, né, a gente consegue reduzir essa ciclohexenona para o ciclohexanol correspondente. Tudo bem? Essas condições reacionais, né, elas são bastante fortes. Tá? Essas condições reacionais aqui, elas são tipicamente empregadas em redução de Birch, que a gente vai falar mais na frente aqui na nossa aula de hoje. Tudo bem? A amônia é o solvente, é a amônia líquida, né? Então a temperatura da reação é abaixo de menos 33 graus Celsius, porque a menos 33 graus Celsius a amônia entra no estado vapor. Então a gente precisa estar abaixo de menos 33 graus Celsius para garantir que a gente tenha a amônia liquefeita. Tudo bem? Se a gente usar, por exemplo, ferro em meio ácido, né, por exemplo, na presença de ácido acético, né, tá, a gente não consegue reduzir a ciclohexenona. Tá? Então a gente não observa nenhuma reação nesse caso. Se a gente agora utilizar, na verdade, zinco na presença de ácido acético, aí a gente consegue reduzir a dupla ligação dessa ciclohexenona, né? E aí a gente obtém a ciclohexanona correspondente. Tudo bem? Por outro lado, a gente pode reduzir nitroaromáticos, né? Aqui representado o nitrobenzeno, né? Na presença de ferro e ácido acético. Aí nesse caso a gente reduz o grupo nitro, né? Para o grupo amino correspondente, né? Tá? E essa é uma redução que funciona bem. Tudo bem? Então a gente apresentou aqui algumas combinações de reagentes, né? Só para falar um pouco mais sobre isso, aqui no canto inferior esquerdo de vocês, né? Eu queria só brevemente comentar algumas combinações usuais, né? De metais e reagentes. Então, por exemplo, ferro ou zinco, tá? Normalmente são empregados na presença de um ácido. Tudo bem? Como, por exemplo, HCl, cloreto de amônio, ácido acético, entre outros. Tá? Sódio ou magnésio ou um amálgama de alumínio e mercúrio normalmente são empregados na presença de um solvente prótico, né? Como etanol, metanol, entre outros. Tá? Já o lítio, ou o sódio, ou o potássio, ou até mesmo cálcio, normalmente são empregados com amônia líquida ou outra amina, como por exemplo a etilamina, tá? Mas há outras aminas também, tá? Entre outras, tá certo? O que é importante avaliar aqui, quando a gente está planejando uma redução com metal, né? É que a força de redução desse metal vai depender do potencial redox dele, tá? Então vocês talvez saibam, talvez não, mas vale a pena mencionar aqui, os potenciais redox eles são normalmente apresentados como potencial de redução. Tudo bem? Então, se a gente olhar aqui, o lítio mais um elétron, dando lítio zero, né, ele é o menor potencial de redução aqui. Tudo bem? Só que a gente está olhando nessas reações redox anteriores que a gente mencionou, a gente está olhando, na verdade, para o lítio metálico se oxidando. Né? Assim como os outros metais, qualquer metal M que a gente apresentou aqui, né? Metal M0, a gente está olhando para a oxidação dele, o metal M0 liberando N elétrons, né? E aí o metal se tornando um íon, né? No estado de oxidação M, N+. Tudo bem? Então, nesse caso, o potencial de redução do lítio é o menor possível, mas quando a gente pensa na oxidação do lítio, né, a gente tem que ler essa equação ao contrário. Então, se a gente ler essa equação ao contrário, a gente tem lítio zero liberando um elétron, que é o elétron que vai ser usado para reduzir a ciclohexenona, né, e aí produzindo lítio mais. E aí esse potencial de oxidação do lítio é mais 3,05 volts. Então a gente vê aqui que o lítio é o metal que tem maior predisposição a se oxidar. Tudo bem? Então significa dizer que ele tem maior predisposição a liberar esse elétron, né? Tá? Um potencial aí de mais 3,05 volts. Por isso é que ele consegue reduzir a ciclohexenona, né? Vamos dizer, com muito mais eficiência que os outros metais. Tá?
porque ele tem uma grande predisposição a liberar esse elétron, né? E aí a molécula consegue capturar esse elétron. Então, ele libera esse elétron para a ciclohexenona e a ciclohexenona, então aí o lítio se oxida, né? E a ciclohexenona se reduz. Tudo bem? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o potencial do ferro, né? Tá? Agora, pensando também na oxidação do ferro, a gente tem o ferro zero liberando dois elétrons e oxidando para ferro 2+. E esse potencial de oxidação do ferro, né, ele é então mais 0,44 volts. Tá? Que, pelo que a gente observa aqui experimentalmente, não é suficiente para reduzir a ciclohexenona. Por outro lado, o zinco, né, tá? Se a gente olhar para o potencial de oxidação do zinco zero, né, a gente tem o zinco zero liberando dois elétrons e produzindo zinco 2+, com potencial de oxidação de mais 0,76 volts. Tá? Então, agora, com o potencial do zinco de se oxidar é mais 0,76 volts, ele consegue, ele tem uma força maior aí, né, para promover a redução da ciclohexenona. Tudo bem? Tá? Então, assim, a análise mais rigorosa que a gente tem dos potenciais redox implicaria que a gente conhecesse também os potenciais redox envolvidos com as moléculas orgânicas. Porque, na verdade, a gente precisa avaliar, né, o ΔG global da reação, né, e ele tem que ser negativo. E aí a gente tem uma reação espontânea. O ΔG da reação ele é dado pela expressão matemática, né, menos NF ΔE, onde o ΔE é a diferença dos potenciais de redução das espécies, né? Dos potenciais redox, né? Que a gente expressa em termos de potencial de redução. Tudo bem? Então, ΔE positivo implica num ΔG negativo, e aí a reação é espontânea. Tá? Então, a gente precisaria conhecer os potenciais redox das moléculas orgânicas, que não foram mencionados aqui. Tá? Para a gente ter acesso a eles, ou a gente pode consultar a literatura, caso eles já tenham sido medidos experimentalmente, ou a gente poderia medir experimentalmente nós mesmos, né, através da voltametria cíclica. Tá? Isso já foge do escopo da aula aqui, tá? E do nosso interesse aqui. Então a gente não vai falar isso mais em detalhe, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui com essa tabela de potenciais de redução é para que vocês tenham em mente que a força de redução do metal, né, é consequência desses potenciais que a gente detalhou aqui. Tudo bem? E aí, com isso ajuda a gente a escolher o metal ali que seja um melhor agente redutor em relação ao outro. Tudo bem? Tá, beleza. Agora, detalhando um pouco mais então a reação que a gente mostrou anteriormente, né, sobre a redução da dupla ligação da ciclohexenona utilizando zinco e ácido acético, né, para a ciclohexanona correspondente, né, o mecanismo ele pode ser escrito da seguinte forma. Bom, vou apagar isso aqui só para facilitar a visualização. Tá? O zinco ele fornece um elétron ali para a ciclohexenona, né? E esse um elétron aqui, né? Tá? Ele se adiciona aqui como se fosse uma adição conjugada. Tudo bem? Aí a ligação dupla migra aqui como se fosse uma adição conjugada de elétron. E aí a gente obtém esse intermediário mostrado aqui, com o elétron ali na posição beta, né? E um enolato correspondente. Só que a gente pode pensar na estrutura de ressonância dele, né? Esse elétron aqui está deslocalizado nesse sistema lílico, né? Tudo bem? Perceba que eu estou fazendo uma seta aqui com meia cabeça, né? Porque a gente tem essa notação do formalismo de setas, né? E que uma seta com meia cabeça é para um elétron, uma seta de dupla cabeça é para um par de elétrons. Então aqui a gente tem o sistema lílico, né? Aqui seria a forma de ressonância associada a esse radical alílico, né? A molécula aqui reduzida com um elétron pode ser vista como radical ânion, né? Que no meio ácido, né? No meio de ácido acético, né? Vai fornecer prótons aí, a gente vai protonar o ânion, né? o O- aí do nosso intermediário, produzindo então agora um enol radical, né? Que vai receber mais um elétron aí do zinco, né? Então o zinco ele é oxidado para zinco mais um, e agora fornecendo o segundo elétron vai ser oxidado para zinco mais 2. E aí gera o ânion em beta aqui correspondente. E em meio ácido com ácido acético, né? Esse ânion aí vai ser rapidamente protonado para dar origem então ao enol correspondente, que se tautomeriza para
ciclohexanona correspondente. Tudo bem? Então esse é um mecanismo aí plausível para essa redução. A gente poderia escrever um mecanismo simplificado, vamos dizer, que seria correspondente, né, vamos dizer, formalmente ao que acontece, né? E aí fazer logo uma adição conjugada de 2 elétrons, né? Conforme mostrado aqui pelas setas, né? E a gente produziria então um diânion associado, que em meio ácido, né, seria protonado por enol correspondente, o enol polymerizaria a ciclohexanona observada. Tá? É um mecanismo formal ali, uma escritura rápida, né? Tá? Vamos dizer, quase mnemônica, para vocês saberem ver qual é o mecanismo da reação. Mas, rigorosamente falando, né, tá? É importante que vocês tenham em mente, né, que a transferência de elétrons ocorre por elétron. Então, você tem que doar um elétron para depois doar um segundo elétron. Tá bom? Ok. Ok. Agora, vamos abordar então um exemplo de aplicação em síntese, né, dessa redução de dupla ligação, já discutido anteriormente, né? A gente tem aqui esse triciclo aí, né, que lembra aí quase um esteroide, né, resultante. E aí a gente tem uma dupla ligação com carbonos, vamos dizer, que a gente vai chamar de alfa e beta, né? Como vocês podem ver aqui, o alfa, aqui o beta, né? Em condições de redução de Birch, conforme a gente vai detalhar já a partir do próximo slide, né? Mas a gente usa sódio metálico e amônia líquida, né? A gente está a menos 40, lembrem que a amônia ela entra em vapor no estado gasoso a partir de menos 33 graus Celsius, então menos 40 a gente tem amônia líquida, né? Em pHF. E aí o que a gente observa proveniente dessa redução é que a gente vai doar um elétron para a molécula, né? Vou desenhar aqui o Ezinho do elétron, que está vindo do sódio, né? O sódio vai se oxidar de sódio 0 a sódio mais 1 e vai doar um elétron para essa olefina. O que acontece é que o elétron ele vai se adicionar nessa posição aqui, tá? A gente pode imaginar, vai formar um ânion nessa posição aqui, tudo bem? E aí esse ânion ele é protonado, né? E a gente observa aqui a protonação vindo pelo hidrogênio pela parte superior, tudo bem? E aí o elétron que é formado aqui, bom, provavelmente essa regioseletividade do ataque do elétron, ela pode ser entendida porque a gente forma um radical benzílico, né? E radical benzílico são mais estáveis, tá? E aí, depois de uma segunda doação de elétron, esse radical vira um ânion, e aí o ânion é protonado, e aí a gente coloca então o outro hidrogênio aqui para trás. Tudo bem? Quando a gente faz estudo com um triciclo similar, só que agora com uma cadeia OH para baixo, né? O que a gente observa agora é que a gente tem uma estereoquímica com esse hidrogênio apontando para baixo e esse hidrogênio também apontando para baixo. E baseado nesse mecanismo que a gente acabou de apresentar aqui, né, a gente observa então que a estereoquímica desses dois hidrogênios, né, ela é diferente. No primeiro caso que eu apresentei, ele está para cima, e no segundo caso que eu apresentei, ele está para baixo. E aí a gente consegue concluir, né, que na verdade, né, essa protonação que ela ocorre, ela provavelmente é promovida por esse grupo OH. Então a protonação ocorre ali pelo grupo OH que está apontando para cima, né? Ele vai protonar a molécula por cima. Aqui esse OH está apontando para baixo, ele vai protonar a molécula por baixo. E aí a segunda protonação ela ocorre de maneira intermolecular, né? Dependendo da geometria da molécula, mas a primeira protonação ali, com a formação do ânion inicial, ela é feita de maneira intramolecular. Tá? Então isso que é mais impressionante, né? Tá? Que a gente pode observar então nesse caso é que a protonação inicial ela é feita de maneira intramolecular, tá? Nessa posição beta. Tudo bem? Isso é coerente porque dependendo da onde seu grupo OH está apontando, né, o hidrogênio vai ser instalado ali por essa mesma face, tá bom? Então esse é um exemplo interessante aí, tanto de redução da olefina, né, com metais dissolvidos, como também da estereoquímica, né, como ela pode ser manipulada em função da natureza do seu substrato. Ok, agora vamos falar então da redução de Birch, né? A gente já comentou sobre ela anteriormente, né, sobre condições típicas de Birch, né? Mas agora chegou o momento de realmente discutir ela em maiores detalhes. Então talvez vocês já conheçam essa reação, talvez não, mas em todo caso eu acho que é uma reação extremamente importante que vocês absolutamente devem conhecer. Tá? Então a redução de Birch ela permite transformar anéis aromáticos, né, do tipo derivados de benzeno, né, em ciclohexadieno correspondentes. Tudo bem? E as condições reacionais típicas são
lítio metálico, ou às vezes sódio metálico, né, em amônia líquida, né, amônia nesse caso é o seu solvente, então você trabalha em temperaturas abaixo de menos 33 graus Celsius, como a gente já mencionou para vocês, né, tipicamente na presença de terfbutanol ou um co-solvente aí, o THF. Tá? E o mecanismo da reação, ela funciona por transferência única de elétrons, né? Então você transfere um elétron para o benzeno, forma um radical ânion, aí esse radical ânion sofre o quench do meio prótico, né? E aí você tem só um intermediário radicalar, você doa um segundo elétron, gera um ânion ali, que também na presença do seu meio prótico, né, vai ser protonado novamente, e aí você tem a sua substância, o seu anel aromático reduzido para o ciclo hexadieno correspondente. Mas a gente pode escrever esse mecanismo de maneira simplificada, né, um mecanismo simplificado e formal, né, como a gente já introduziu para o caso da redução da ciclohexenona, né, em meio ácido com zinco. Né? Então, por exemplo, a gente pode escrever isso como doando 2 elétrons, né? E aí os elétrons se movem como as flechas marcadas aqui, formando então um intermediário dianiônico que sofre o quench com seu co-solvente aí prótico, né? Para dar origem ao produto reduzido já enunciado. Tá? Em teoria, a reação de Birch ela é incrível, né? Porque não é tão fácil fazer isso, né, de outra maneira. É uma redução exclusiva, né, que a gente consegue fazer aí de anéis aromáticos que são muito poucos reativos em geral. Do ponto de vista experimental, essa reação é o cão, né? Porque trabalhar com gás não é fácil, né? E amônia, em especial, é uma molécula bastante irritante, né? Então você tem que trabalhar ali com todo o cuidado a baixa temperatura para ter certeza que você está liquefazendo a amônia, né? Para não deixar a temperatura subir acima do menos 33 graus Celsius e vazar a amônia para todo lado. Tá? Então, experimentalmente é um desafio, tá? Mas é uma reação incrível, né? Do ponto de vista do que ela é capaz de fazer, né? Tá bom? Que é justamente reduzir esses anéis de benzeno em ciclo hexadieno. Tá? A gente vai agora abordar um exemplo de aplicação em síntese, né? Descrito pelo professor Evans, né, em 1991, tá? Em que ele descreveu a utilização de um grupo fenila meta-substituído com metoxi, né, em que ele fez a redução de Birch, né, usando lítio metálico, amônia e isopropanol, a menos 78 graus Celsius. Né, ele produz o ciclo hexadieno correspondente, né, e em seguida ele faz uma ozonólise, né, na presença de clorometano, metanol. PIR é a abreviação de piridina, né? Também é menos 78 graus Celsius, e depois tratamento com dimetilsulfeto. A gente já discutiu na nossa aula de oxidações. E nesse caso, né, a gente tem a clivagem oxidativa então das olefinas, né? E ele obtém o beta-cetoéster correspondente. Então é uma estratégia bastante interessante, né? E uma conversão nada óbvia, né? Em que você transforma um anel aromático meta-substituído com grupo metox no beta-cetoéster correspondente. Então é bastante interessante. Tudo bem? Okay. O que é importante comentar agora para vocês, né, é que dependendo do substituinte que tem no nosso anel benzênico, o padrão do nosso ciclo hexadieno vai mudar. Tudo bem? Então a gente tem um efeito diretor aqui associado aos grupos que estão substituídos, né, no anel aromático. Então, por exemplo, se a gente tem um grupo EWG, né, EWG é a sigla em inglês para Electron Withdrawing Group. Né, exemplos de grupos retiradores de elétrons, a gente tem um grupo éster, o nitrila, o nitro, o amida, tá, etc. Né? Então, a doação eletrônica ela é feita, né, em para, tá, na posição do anel, né, em relação à substituição do grupo retirador de elétrons. Tudo bem? E isso pode ser entendido, né, porque a gente vai formar então um diânion onde a carga negativa ali, né, está em alfa, o grupo retirador de elétrons. Então esse ânion aí ele é especialmente estabilizado porque ele pode se deslocalizar no grupo retirador de elétrons. Tudo bem? Então essa é a forma dianiônica, né, mais estável. Então na sequência, quando esse intermediário dianiônico reagir com a sua fonte de próton, né, a gente vai produzir um ciclo hexadieno, né, tá? Com essa distribuição relativa aqui em relação ao seu grupo EWG. Tudo bem? Por outro lado, se a gente considerar agora um anel aromático substituído com o grupo EDG, que é a sigla em inglês para Electron Donating Group,
né, um grupo doador de elétrons. A gente tem como exemplo aqui grupos OR ou grupos NR2, tá, entre outros. Tudo bem? A doação de elétrons agora, né, ela ocorre na posição meta em relação ao seu grupo EDG, né, na posição meta em relação ao grupo doador de elétrons. Porque agora o diânion que você forma então, né, vai ser localizado em posições em que a carga negativa não consegue se colocar em alfa ao grupo EDG, porque aí ele seria muito instável. Então essa posição mostrada aqui para esse intermediário, né, tá, é a forma dianiônica menos instável. Tudo bem? E aí quando esse diânion é formado, ele sofre o quench com o seu cosolvente aí, com a sua fonte de próton, né? E a gente obtém um ciclo hexadieno correspondente, né? Tá? Com essa posição aqui das duplas, né? Em relação ao grupo EDG. Tudo bem? Então, com isso, vocês conseguem antecipar e racionalizar, né, a seletividade da formação do ciclo hexadieno correspondente, né, a partir de uma redução de Birch. Tudo bem? Ok. Alguns aspectos adicionais, tá, para vocês terem em consideração com a redução de Birch, né, é que a gente pode acoplar essa redução de Birch com uma etapa adicional de alquilação. Tudo bem? E isso é feito da seguinte maneira. Vamos considerar aqui como exemplo, né, um anel benzênico substituído com um grupo retirador de elétrons, né? A gente viu que ao fazer a redução de Birch, a gente doa os nossos elétrons aí numa posição para em relação ao grupo retirador. A gente forma então esse diânion aqui como intermediário, né? O ânion mais distante do grupo retirador de elétrons, né, é o ânion menos estável. Por ele ser menos estável, ele é o mais reativo. Então ele consegue ser protonado mesmo na presença de amônia, né? Produzindo então NH2-, né? E aí dando origem ao ânion posicionado ali em alfa ao grupo éster. Tá? Se a gente tiver um haleto de alquila no meio, tá? Esse ânion então vai reagir com esse haleto de alquila e vai produzir o composto alfa-alquilado correspondente, né? O ciclo hexadieno alquilado correspondente. Tudo bem? Um exemplo de aplicação dessa estratégia em síntese, né? E na verdade que os autores utilizaram duas vezes, né? Pode ser descrita para a síntese racêmica, né, do ácido giberélico, né, como foi descrita aí pelo Mander em 1984. Tá? Então, a gente vai fazer só uns highlights aqui, né, são os melhores momentos envolvendo as reações de Birch. Tá? Então, começando aqui por esse aromático, né, esse anel benzênico, contando dois grupos doadores de elétrons, né, dois grupos metóxis aqui e aqui. Tá? E um grupo retirador de elétrons, né, esse ácido carboxílico aqui. Tá? Fazendo a redução de Birch, a seletividade das duas olefinas aí formadas no seu ciclo hexadieno, né, elas vão ser formadas aqui, tá? Guiadas pelos grupos doadores de elétrons, né, e reforçado pelo grupo retirador de elétrons. Tá? Quer dizer, o efeito de todos esses substituintes se reforçam, né, para dar uma seletividade ao ciclo hexadieno formado aqui e aqui como indicado, conforme vocês podem observar aqui no produto. Tá? E aí a gente forma o ânion ali alfa ao grupo ácido carboxílico, né? E aí esse ânion é alquilado, né, com esse iodo-benzil aqui. Tudo bem? Então ele ataca aí esse grupo benzílico, né? E aí é alquilado, formando essa nova ligação carbono-carbono. Tudo bem? Em seguida, os autores tratam esse intermediário com ácido fosfórico. O ácido fosfórico vai fazer a hidrólise desse éter de enol, produzindo então a acetona correspondente. Tudo bem? Aqui é uma ligação simples. Tá aqui também produzindo acetona correspondente. Tá? E aí a gente tem um ataque intramolecular da posição para desse anel aromático aqui, né? Cuja densidade de elétrons ela ainda é maior por causa do grupo metóxi, né? E aí essa posição para ataca carbonilo, né? De acordo com essa flecha aqui indicando para vocês.
par de elétrons vem para cá, a gente protona e desidrata, seguido por uma etapa de descarboxilação, né? A gente também perde esse grupo ácido aqui, a gente descarboxila também para produzir a olefina aqui nessa posição, tá? Num rendimento relativamente modesto, né? Mas é uma transformação que envolve diversas etapas, né? A ciclização, desidratação e descarboxilação. Depois ocorrem diversas etapas, tá? Que a gente não vai detalhar aqui, produzindo então esse intermediário avançado aqui, né? Que é submetido a uma nova redução de Birch, tá? Agora com novas condições reacionais, né? Utilizando tercotóxido de potássio em THF, usando potássio como metal e amônia líquida, né? A menos 78 graus Celsius, e depois fazendo alquilação com iodometano a menos 33 graus Celsius. Então veja que a gente tem um grupo doador de elétrons aqui, que é o metox, né? E ele favorece a seletividade, tá? da formação do ciclo hexadieno correspondente aqui e aqui. Tudo bem? Essa seletividade também é reforçada pelo grupo retirador de elétrons aqui, o grupo éster, né? Está localizado nessa posição. É exatamente isso que a gente observa, né? No produto aqui. Vocês vejam a posição das ligações duplas do ciclo hexadieno formado, tá? E a formação do ânion aqui na posição alfa em relação ao grupo retirador de elétrons, né? Que depois é alquilado com iodometano para dar origem, então, à metila observada aqui, né? Tudo bem? E depois diversas etapas também, que a gente não vai detalhar, os autores chegam ao ácido giberélico, tá certo? Então essa é uma síntese bastante impressionante, né? Pela complexidade da molécula e pelo fato de que eles utilizaram, né, duas reduções de Birch seguidas de alquilação, né, na mesma estratégia. Tudo bem? Ok. Agora vamos então mudar o nosso foco, né? E vamos falar de uma outra transformação de redução, né? Que é a nossa redução de Wolff-Kishner. Tá bom? Essa transformação ela envolve uma acetona, né? Que é tratada com hidrazina, tá? Íons hidróxido, né? Tá? E etileno glicol, tá? Sobreaquecimento elevado, né? A gente troca o grupo carbonila por duas ligações CH. Tudo bem? Conforme eu estou desenhando aqui para vocês. Tá certo? O mecanismo dessa transformação, tá, pode ser descrito da seguinte forma. A gente tem a acetona, né, que sofre uma condensação com a hidrazina, então liberando água, né, e aí formando a hidrazona correspondente, que na presença dos íons hidróxido, né, a gente tem a desprotonação aí, né, de um dos hidrogênios aí da hidrazona, tá, produzindo então o ânion correspondente, que produz o deslocamento aí dos elétrons, conforme mostrado aqui na seta, né, por essas setas, produzindo então esse ânion aqui, né, esse intermediário mostrado aqui, que é protonado pela água que é liberada no meio, né, seja a partir da condensação da hidrazina ou pela protonação dos íons hidróxido, né, anteriormente mencionado, dando origem a esse diazo composto aqui, tudo bem? Aí esse diazo composto, ele é desprotonado pelos íons hidróxido, né? Tá dando origem a esse ânion aqui, tudo bem que se decompõe liberando nitrogênio, formando então um novo ânion, né? Que pode ser protonado pela água do meio ou pode servir também como base, né? E abstraindo hidrogênio de outros intermediários, assim como o hidróxido fez, né? Que a gente descreveu. Tá? E aí a gente gera então a forma protonada dele aqui, né? Que corresponde à redução da carbonila ali, né, em duas ligações CH. Tá? Escrevendo agora um exemplo em síntese, né, a gente tem esse intermediário avançado aqui, um triciclo, né, conforme descrito pelo Watt, em 1978. Ele faz uma redução de Wolff-Kishner, né, utilizando hidrazina, KOH, etileno glicol e fazendo um aquecimento aqui de quase 200 graus, né, de 195 graus Celsius, tá? Seguido por um tratamento com BBR3 em diclorometano a menos 78 graus Celsius. Ele obtém um rendimento combinado para duas etapas de 40%, né? E aí obtém o produto natural aqui, tá? Que ele desejava,
uma síntese racêmica, né, do ferruginol. Tá? E vocês observem aqui, então, que a gente reduziu a carbonila de cetona inicial para um grupo CH2, né? Tudo bem? Que é interessante porque ele tinha duas metilas geminais ali, e esse impedimento estérico não impediu a reação de ocorrer, né? E o BBR3 ele serve para desproteger esse fenol aqui, né? Que está na forma de éter metilfenil, né? E aí você retira o grupo metila, né? E aí você obtém o fenol aqui com o grupo OH livre. Tudo bem? Uma variação da redução de Wolff-Kishner, né, que a gente falou no slide anterior, só que permite utilizar condições reacionais mais brandas, tá, é a variação, a variante do Cagliotti. Tá? Então, eu gostaria de introduzir essa reação para vocês agora. Né? Tá? Essa transformação ela faz a mesma conversão de grupos funcionais. Né? Quer dizer, você começa de uma cetona e você troca a carbonila dela por duas ligações CH, tudo bem? Só que isso é feito agora com novos reagentes. Então a gente usa uma tosilhidrazina, né? Tá? E borhidreto de sódio, tá? E metanol como solvente. E o mecanismo dessa reação, né, é que a tosilhidrazina se condensa com a sua acetona, liberando água, né, e produzindo a tosilhidrazona correspondente. A tosilhidrazona reage com borhidreto de sódio, né, sendo reduzida ali na ligação C dupla N, né, tudo bem? Correspondendo então à adição do seu hidreto na ligação C dupla N, gera então o ânion no nitrogênio, né, que elimina o grupo tosil, de acordo com o movimento das flechas indicados nesse intermediário aí, tá certo? E aí gera esse diazo composto, né, que se fragmenta liberando o nitrogênio, né, e aí sendo logo em seguida protonado, né, para dar origem ao produto aí, né, reduzido, correspondendo a essa remoção da carbonila, né, e trocando a carbonila por duas ligações CH. Tudo bem? Relacionado à química de hidrazonas, tá, eu convido vocês também a olhar as reações de Shapiro ou Bamford-Stevens, né, que é basicamente a mesma reação, só muda ali a base utilizada, né, tá, que é um grupo funcional bastante interessante. Tudo bem? E aí fica o convite para vocês olharem essa reação que é relacionada. Tudo bem? E como um comentário aí mais geral, tá? As tosilhidrazonas, elas também são muito empregadas em reações de acoplamento cruzado. Tudo bem? E aí eu deixo aqui uma referência também para vocês consultarem, né? Tá? Daqui do professor Barloenga. Tudo bem? Nesse Angevant Chimia 2011, página 74 ou 86. Tá certo? Beleza. Tudo bem, pessoal? Então agora eu queria mudar o foco mais uma vez para uma outra reação de redução, né? Que é absolutamente importante que vocês conheçam, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar dela, talvez não, mas vamos aproveitar aqui o momento para recapitular ou para apresentar elas, esse tipo de reação para vocês. Tá? E essa reação é a hidrogenação catalítica, tá, de olefinas. Tudo bem? Essa transformação ela envolve a redução de olefinas com gás hidrogênio. Tudo bem? E essa hidrogenação é catalítica porque você tem ali o seu catalisador, né? Que é um metal, tá? E aí, esse catalisador, né? Tá? Que eu estou representando a superfície metálica desse catalisador, reage com o hidrogênio, né? O gás H2, tá? Aí o gás H2 ele fica adsorbido ali na superfície do metal, tudo bem? Quando essa superfície ali com os hidrogênios, né, entra em contato com a sua olefina, né, tá? Ele adiciona os hidrogênios pela mesma face. Então é uma hidrogenação sim, tá? E aí você produz então o composto reduzido correspondente, né, com os hidrogênios sendo adicionados, né, pela mesma face, tá? Por que isso é importante? Porque quando você tem uma olefina com uma determinada geometria, por exemplo, aqui vamos pegar uma olefina com geometria cis, né? A gente tem duas fenilas de um lado, né? Os grupos aqui com maior prioridade, então vamos chamar de cis, tudo bem? E são hidrogenadas com H2 e o catalisador de palato sobre carbono. A gente vai adicionar os hidrogênios pelo mesmo face, como apontado aqui. E aí a gente gera um composto que é meso, porque a gente tem um plano de simetria, tudo bem?
que corta a molécula aqui no meio, tá bom? Se a gente considerar a hidrogenação de uma olefina trans, olhando agora o grupo de maior prioridade, a fenila, apontando no lado, a fenila apontando no outro, né? A gente tem então uma olefina trans, tá? Que ao ser reduzida com gás e hidrogênio, utilizando palácio de carbono como catalisador, a gente também vai adicionar o hidrogênio pela mesma face, né? Tá? Vejam aqui, né? Só que agora a gente tem uma molécula que não tem plano de simetria. Então, nesse caso, a gente pode adicionar tanto por um lado quanto pelo outro, né? E a gente, tanto pela face superior quanto pela face inferior. Então, a gente gera, então, uma mistura racêmica, né? Dos dois enantiômeros possíveis. Tá certo? Mas o fato é, independente da molécula, você sempre faz a hidrogenação por uma única face. Tá certo? E aí você gera os compostos possíveis ali, né? De maneira estatística. Tá certo? É uma redução bastante importante. É uma dessas reduções que vocês precisam absolutamente conhecer. Tá certo? Seguindo adiante, agora eu queria falar para vocês, né, a hidrogenação catalítica de alcinos. Tá? Então, assim como a gente pode reduzir olefinas vamos dizer, para o fragmento de alcano correspondente, utilizando hidrogenação catalítica, a gente também pode fazer isso, né, utilizando alcinos. Então, aqui a primeira transformação que eu mostro para vocês, né, a gente pega aqui um alcino, né, trata ele com gás e hidrogênio, na presença de um catalisador de paládio sobre carbono, né, e a gente obtém a redução total dele, né, para o fragmento de alcano correspondente, né, ou seja, fazendo ligações ali CH nos carbonos onde antes era ocupado pela ligação tripla, né, tá? E a gente tem essa redução que a gente chama de redução total, tá? Por outro lado, também é possível pegar o nosso alcino, né, e tratar ele com um catalisador diferente e produzir uma redução parcial, tá? Agora parando então no estágio de uma olefina cis, conforme mostrado aqui mais à direita para vocês, tá? Então aí nessas condições reacionais, né, a gente usa hidrogênio, né, que é o nosso agente redutor, novamente isso é igual, mas a gente muda o catalisador. Nesse caso aqui a gente usa, por exemplo, paládio num suporte diferente, né, que é sulfato de bário, e que esse sulfato de bário foi tratado com íons de chumbo 2+, tá? E quinolina, tudo bem? E aí a gente chama esse catalisador de catalisador de Lindlar. Então, se vocês virem lá na frente, né, catalisador de Lindlar significa isso, né? Paládio sobre sulfato de bário, tratado com íons chumbo 2+, e ou quinolina, tá? Então, só um parênteses aqui antes da gente prosseguir, né? Eu mostrei para vocês alguns suportes aí de catalisadores, né? Tipicamente, bom, paládio sobre carbono ou paládio sobre sulfato de bário, né? Mas existem vários outros suportes de catalisador, tudo bem? A gente pode fazer reduções aí utilizando, por exemplo, platina, óxido de platina, pode utilizar ródio sobre carbono, tá? Existem vários outros tipos de catalisadores que a gente não entrou em detalhes, tudo bem? Mas aí vocês podem consultar aí por fora se vocês se interessarem. Tá? Sem dúvida, paládio sobre carbono é um dos principais nesse contexto. E Lindlar também é extremamente importante para fazer essas reduções parciais. Tá? Então agora eu queria detalhar para vocês, né, exemplo de aplicação em síntese. Tá bom? Então a gente tem aqui essa síntese total, descrita pelo professor Füssner, né, tá, em 2007, tudo bem? Em que ele descreve a síntese total do cruetarém A. Tá certo? Então essa síntese a gente vai mostrar só alguns highlights, né, os melhores momentos dela, né, e a gente começa descrevendo ela a partir desse intermediário aqui, tá, que contém um auxiliar quiral, né, que é essa oxazolidinona de Evans, tudo bem? Que é esse cara aqui que eu estou circulando para vocês. Tá? Esse auxiliar quiral ele pode ser obtido a partir de aminoácidos, né? Tá? A gente reduz o aminoácido para o aminoálcool correspondente e aí cicliza ele ali, introduzindo essa carbonila aí de carbamato. Tá bom? E aí a gente pode reagir com diferentes derivados, né? Obtendo então uma carbonila ali que contém esse auxiliar quiral, né? Que permite fazer transformações assimétricas. Tá? Esses grupos funcionais, esses auxiliares quirais, né? Foram muito utilizados ali na década de 90, nos anos 2000, né, onde eles ganharam bastante popularidade, né, mas são usados até hoje, tá certo? Não tanto quanto naquela época, mas ainda assim são bastante utilizados. Tá? Então é isso que os autores utilizaram, né? Eles pegaram esse auxiliar quiral aí, nesse composto carbonilado, né? Trataram esse composto com uma base, NaHMTS, e aí desprotona esse hidrogênio alfa aqui, né? Tudo bem? Gera o enolato correspondente, e o enolato correspondente é alquilado com esse iodeto de propargila aqui, né? Tudo bem? Para instalar um centro estereogênico que é controlado pelo auxiliar quiral já instalado na molécula. E aí a síntese ela é
essa reação ela é diástaro-seletiva, mas como o auxiliar quiral ele é enantiomericamente puro, né, você gera então um produto que é enantiomericamente puro, tá certo? E é isso que eles fazem aqui, né? Eles instalam então esse centro estereogênico, né? A gente vai voltar a falar mais em detalhes desse auxiliar quiral quando for discutir controle da estereoquímica em série acíclica, tá? Numa aula posterior, tá certo? Mas por enquanto eu acho que esse nível de detalhamento tá bom aqui para o nosso contexto, tá certo? Depois a gente discute modelos de indução estereosseletiva, tá certo? Mas não é o foco aqui. Então, por enquanto, bom, só por favor aceitem, né, o fato de que esse auxiliar quiral é que controla a instalação desse centro estereogênico como mostrado aqui, tá certo? Em seguida, a gente usa um agente redutor lítio-boro-hidreto, né, que vai reduzir essa carbonila aqui, né? Então a gente tem um hidreto aqui que a gente adiciona nessa carbonila, tá? E aí com isso a gente remove o auxiliar quiral, tá? Percebam que essa carbonila aqui, né, eu vou circular ela para vocês, né? Essa carbonila aqui não é uma carbonila de amida, tá? Na verdade, ela é uma carbonila de imida, tá? Porque o nitrogênio que está vizinho a ela também tá vizinho a uma outra carbonila. Então, a deslocalização eletrônica do par de elétrons desse nitrogênio não está só concentrada nessa carbonila, mas tá também dividida com a carbonila vizinha. Então, isso faz com que essa carbonila ela seja bem mais eletrofílica, né, do que uma carbonila típica de amida. Então, a gente consegue reduzir ela, né, utilizando lítio-boro-hidreto. Tudo bem? Então eu vou apagar isso aqui, já falamos sobre isso. Só para mostrar para vocês a deslocalização eletrônica do nitrogênio, né? Tá? Imaginem assim, a gente tem parte do par de elétrons aí, a gente pode escrever estruturas de ressonância associadas à deslocalização do nitrogênio nessa ligação aqui, né? Nessa carbonila vizinha, mas também pode escrever estruturas de ressonância associada à deslocalização do par de elétrons do nitrogênio nessa carbonila vizinha, tá bom? Então essa vamos dizer, essa divisão do par de elétrons, seja na carbonila, seja na outra, né, o que faz com que, na verdade, essa carbonila aqui ela seja bem mais eletrofílica do que uma carbonila típica de amidas. Tudo bem? Então, como a gente está usando lítio-boro-hidreto, né, para cada equivalente de lítio-boro-hidreto, a gente tem 4 equivalentes de hidreto. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é utilizando um excesso de hidreto. Tá? Então, a primeira redução que a gente faz, né, é remover o auxiliar quiral, né, e aí a gente obtém o aldeído. Mas como a gente está com excesso de hidreto, né, esse aldeído ele é reduzido um degrau a mais aí, um degrau para baixo na nossa escada de oxidação, né, e a gente reduz o aldeído então direto para o álcool correspondente, tá certo? Em seguida a gente faz a hidrogenação, tá, utilizando aqui uma atmosfera de pressão, na presença do catalisador de Lindlar, que a gente acabou de descrever, né, e aí a gente reduz então, né, o nosso auxílio interno para a olefina cis correspondente, conforme está mostrado aqui. Tá? E aí a terceira etapa e última dessa sequência, né, a gente oxida o álcool anteriormente obtido, né, com a periodina de Dess-Martin, conforme a gente já detalhou na aula anterior de oxidações, né, e aí a gente recupera então o aldeído aqui. Né? Tudo bem? Então, em seguida, esse intermediário vai ser submetido a uma série de reações que a gente não vai detalhar aqui. Tá? Então, tem uma série de reações aqui, vamos dizer, omitidas nessas 3 setas aqui. A gente obtém esse intermediário avançado, conforme mostrado aqui, que em seguida é submetido a uma reação de metáfise de alcinos, tá? Na presença desse catalisador aqui de molibdênio. A gente não vai ter mais detalhes sobre essa transformação agora, mas lá na frente, quando a gente for falar de catálise com organometálicos, a gente vai voltar a falar dessa transformação, né? Mas por enquanto só tenham em mente, né, que ela é capaz de ciclizar esses 2 alcínios aqui, né, produzindo então um auxílio interno mostrado aqui. Tá? Várias etapas posteriores, também não detalhadas aqui, né, a gente obtém então finalmente o cloetarém A. Tá certo? Dentro dessas várias etapas que eu estou omitindo aqui, né, existe uma nova redução via hidrogenação com o catalisador de Lindlar, que é o que vai estabelecer essa estereoquímica aqui da sua olefina cis, né, de maneira idêntica ao que a gente descreveu anteriormente. Tá certo? Então veja que é uma aplicação bastante interessante em síntese, né, que os autores utilizaram aí algumas reações de redução e oxidação, que a gente já descreveu nessa aula e na aula anterior, tá? E 2 aplicações aí da redução com hidrogenação e catalisador de Lindlar. Tá certo? Gente, então com isso a gente termina a nossa aula aqui de reduções, tá certo?
Vale a pena notar, né? Assim como a gente falou na aula de oxidações, essa observação também é válida aqui. A gente descreveu várias reduções, mas nem de perto a gente descreveu todas, tá? Então isso aqui não é uma lista exaustiva de todos os métodos de redução que existem lá fora, tá bom? Mas sem dúvida a gente falou dos principais aqui. Você já tem agora uma boa bagagem para entender as principais reações de redução aí que a gente acaba vendo nas reações de síntese total, nas estratégias de síntese total, né? Tá? E que aparece aí para a gente de maneira recorrente. Tá? Mas não é uma lista exaustiva, então estejam vigilantes e o aprendizado é sempre contínuo. Tá bom? Bom, com isso, obrigado pela audiência, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula.